O sistema, ele é pérfido. E ele não vai admitir que tem culpa no cartório. Ele vai segurar a narrativa de que o que eles fizeram na sociedade, a ideologia que foi dominante, ela fez o certo. Quem errou foram os homens. Então, se as coisas não derem certo a partir de agora, como já não estão, a culpa vai ser dos homens. Vocês já perceberam isso? Que a sociedade feminista e as mulheres, elas estão transferindo a responsabilidade totalmente para os homens dos problemas que estão surgindo agora. Como, por exemplo, baixa taxa de nascimentos, aumento de mães solteiras. E mães solteiras que estão entrando pelo cano. Porque a ideia primordial era que essas mães solteiras iam se dar bem. Mas a realidade, ela é diferente do que você imagina. Você pode imaginar uma coisa, mas quando for concretizado, quando for para se concretizar, ela sai diferente do esperado. E então, esse sistema vai jogar nas costas dos homens os problemas que a própria ideologia feminista criou. Eu já esmiucei isso aqui. Mas a gente tem que ir explicando. Vejam isso aqui que vem lá do Amazonas, do estado do Amazonas. Número de mães solteiras no Amazonas cresce e chega, pasmem, a 73%. Mães solteiras chegando a 73%. Aí, como é que alguém chega e me diz assim, não, o que vocês estão falando é errado, isso não... vocês estão delirando, mas como delirando? Mas está aí os números, as porcentagens estão aí, vocês são loucos. Eu sempre digo aqui, eu trago comprovações. Então é por isso que ninguém pega isso aqui e rebate. Ficam naquela coisa, né? Falando de longe, né? Fugindo, para não ter que entrar no assunto. A rotina da assistente de produção Luciane Neves mudou nos últimos meses, quando a filha começou a estudar. Não foi apenas uma sequência de adaptação dentro de casa, com a separação das roupas, sapatos e materiais escolares, e novos horários. Até no trabalho houve mudança de turno e setor. Tudo isso para atender o chamado da nova demanda. Neves entende que priorizar a criança não é apenas uma demonstração de responsabilidade, mas do amor que sente e do respeito que tem com a pequena Ana Cecília. Imaginem, essa criança, ela deve ser bem pequenininha. E a mãe já está colocando para estudar, quer dizer, já está colocando numa creche aonde eles já começam a dar estudo desde praticamente bebês de mamadeira. Isso é um atentado contra o ser humano. Eu já disse isso aqui uma vez. É um atentado botar uma criança em uma creche, tirar de dentro de casa. É um atentado, pelo menos,
até a idade de uns 9 anos. Teria que começar a pensar em estudar a partir dos 9 anos de idade. Menos do que isso é só massacrar a criança que vai se tornar um ser humano. Antigamente, se entrava com 7 anos na primeira série. Ninguém ia para a creche. O que se fazia era um prezinho antes da primeira série. E os adultos, as crianças, os adolescentes, aprendiam muito. Aprendiam mais do que agora. Chegavam na hora da faculdade ainda com vigor. Agora chegam aos farrapos. Porque começaram a estudar praticamente depois que já nasceram, saíram da barriga da mãe, já foram para uma creche, já começaram a estudar. Então esse sistema é um destruidor de mentes. É por isso que nós estamos em retrocesso. É por isso que hoje em dia uma caixa de mercado, de loja, não faz uma conta sem ser com uma calculadora. Mas quem sou eu para falar, né? Ninguém vai mudar a situação, mas eu vou dizer o que é que está acontecendo. É bom, por um lado, eu não fico muito preocupado, porque nós estamos aí já nos estertores das gerações. Nós estamos terminando. Então, tudo isso vai acabar. Dentro em breve vai acabar isso. Vai acabar todo esse sofrimento de crianças, bebezinhas, indo para a creche a 0 graus. Até no trabalho houve... Até no trabalho houve mudança de turno de setor, tudo isso para atender o chamado da nova demanda. Neves entende que priorizar a criança não é apenas uma demonstração de responsabilidade, mas do amor e respeito que sente com a pequena Ana Cecília. Acho que eu já li isso aqui. Desde o momento em que ela nasceu, abre aspas, né? Desde o momento que ela nasceu, a minha vida mudou para melhor. Eu acho que todo mundo precisa ter um bebezinho em casa. Não tem sensação melhor que você passar o dia trabalhando, chegar em casa e estar lá aquela criança te esperando, abraçando. Não tem dinheiro no mundo que pague essa sensação, comentou. Tá, mas peraí. Mas então, se a vida dela mudou para melhor, eu não estou entendendo o queixume. Dá para entender isso? A vida dela mudou para melhor. Ela tem uma criança que está esperando ela. Então, por que há uma queixa? Tudo isso é uma conversa para deixar todo mundo biruta. Se você não tem um discernimento de ver as hipocrisias que estão aqui nesse texto, você acaba enlouquecendo. E você acaba acreditando nisso aqui. Você acaba embarcando nesse Titanic. Mesmo com todo o amor e essa ligação forte entre as duas, o dia a dia não é fácil. Olha ali, ó. Já começam as contradições. Neves é mãe solteira e passou a enfrentar as dificuldades dessa realidade ainda na gravidez, sua primeira.
Por quê? De quem que ela engravidou? Eles não falam aqui. Quem que é o pai? Ela estava namorando? Ela casou? Eles não falam isso. Eles apenas dizem que ela é uma mãe solteira. Com quem que ela se realizou? Que se ela relacionou? Com o bad boy? Com o Zé Droguinha? Esses aí não assumem mesmo filhos. Mas eles não falam nas reportagens disso. Do nascimento até a atualidade já se passou 1 ano e 6 meses. Período marcado por privações, escolhas difíceis e o ônus de arcar com algo que, desde o princípio, requer uma parceria para existir. Aqui, ó, pela lamentação, deve ser um cara aí que ela não tem nem coragem de colocar o nome na certidão de nascimento do filho. Já tem medo. Se envolve com o cara e depois fica se queixando aí ao Léo. Eu acho que a sociedade precisa olhar mais para isso. A gente trabalha, sustenta igual, mas somos mães, não temos que fazer o papel dos pais. Mãe não deixa de ser mãe, mas o pai escolhe se ele quer ser pai ou não. E isso é muito injusto, disse. Como assim? O pai escolhe ser pai ou não? Não, não existe essa opção para o homem. O homem não tem essa opção de deixar de ser pai. Ele vai arcar com as consequências de um jeito ou de outro. Ou cuidando da criança, se a mãe permitir, ou pagando pensão. Quem não cuida esses que eu citei, os bad boys, Zé Droguinhas. Esses sim. Agora, igual, tecnicamente, eles não escolheram não assumir a criança. Não ter a responsabilidade com o filho. Quem pode se dar ao luxo de ter ou não, de querer ser mãe ou não, são as mulheres. Elas detêm esse luxo. Não os pais. Tanto é verdade isso, que as mulheres, elas podem entregar os filhos sem conhecimento do pai para adoção. Tanto é verdade isso, que elas podem ter o filho, não avisar o pai e deixar na porta de um hospital. Tanto é verdade isso, que elas podem fazer aquele negócio lá, aquela palavrinha que começa com A. E elas reivindicam. É uma das pautas principais das feministas mundo afora. E nem tão feministas assim. O direito ao abo. Então, elas reivindicam isso. Agora, o pai não pode reivindicar nada. Nós temos exemplos de homens que provaram que não são pais através do DNA. E o que o judiciário fez? O judiciário manteve o pagamento da pensão alimentícia. Então, como é que me dizem aqui que o pai escolhe ser pai ou não? É verdade isso, é verdade esse caso. É verdade. Realmente, o pai chega e diz, olha, eu não vou assumir essa criança. Se vira. E não vou pagar também. É bem assim que acontece, né?
bem assim que acontece. O pai paga a pensão, ou o avô paga a pensão, ou ele tem que cuidar, alguma coisa acontece. Mas se eximir do filho, isso não existe. Isso é papo feminista, papo intoxicado. De acordo com o governo do Amazonas, a quantidade de mães solteiras aumentou entre 24 e 25. Os dados são do painel oficial da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, que deve ser aqui representada pela doutora Rosemary Costa Pinto. E mostram que de um ano para o outro o número de nascidos vivos saltou de 65 mil para 67 mil. E dentro desse recorte, o estado civil das mães foi de 70%, das mães que se declararam solteiras, para 73%. Então, de um ano para o outro, aumentou 3%. Aí agora vem a antropóloga, né? Saiu do sarcófago. A antropóloga Munra. A antropóloga Samantha Pereira explicou que essa alta está inserida em uma dinâmica antiga de como a mulher é vista dentro da família. Como assim? Como assim? Vamos pegar os números de antigamente. Quantas mães solteiras existiam há 50 anos atrás? Não se via mães solteiras. Eu falo com os mais velhos. Eu convivi com pessoas das antigas. Ninguém falava em mãe solteira. Não existia mãe solteira. Como é que essa mulher, essa antropóloga, me fala que isso é uma dinâmica antiga? Naquele tempo não existia. Naquele tempo a mulher ficava amparada. Antiga de como a mulher é vista dentro da família, das obrigações que puseram de forma exclusiva para ela ao longo dos anos. Isso aqui, quem colocou esse fardo foi o próprio sistema feminista. Foi o próprio empoderamento feminista que disse para as mulheres: não, vocês têm plenas condições de serem mães solteiras, de se separarem, vocês vão se dar bem. Mas é lógico que não se deram bem. E agora começou o choro e ranger de dentes. E aí eles vão começar a culpar os homens por um problema que o empoderamento feminista criou. É algo que cada vez mais sobrecarrega essa parcela da população que precisa somar tarefas, como as de chefe de família, a responsabilidade da criação dos filhos e até da organização da casa. Sim, optaram por ter os filhos de modo de sendo mães solteiras, é óbvio que as sobrecargas virão. Lembrando que, tirando os bad boys, os Zé Droguinhas, que esses aí ninguém pega, né? Os homens, quando querem serem participantes da criação dos filhos, o que as mulheres fazem? Elas fazem de tudo para afastar os pais. Até que o pai joga a toalha, cansa, gasta dinheiro, sola de sapato, não aguenta mais entrar com recurso. Agora eles estão proibindo até as entradas de recursos dos pais. E aí a criança se cria sem convívio com os pais e com o tempo vai enxergar o pai como um estranho.
Então, as próprias mulheres fazem questão de, quando encontram um homem que está disposto a ficar casado, ou então, mesmo separado, está disposto a criar os filhos, elas mesmas dão um jeito de afastar os pais das crianças. Para depois falar para as crianças que o pai abandonou. Que o pai te abandonou. Mas não foram criados todos os empecilhos para os pais se afastarem dos seus filhos. E aí, algumas responsabilidades que, na verdade, elas não criam filhos sozinhas. Elas colocam todo um aparato estatal, avós, tem todo um auxílio junto. Essa história de que criam somente sozinhos, isso é lorota. Aqui, ó. É sempre a mulher que resolve os problemas da escola, que tem que levar no médico, que tem que trabalhar para pagar as contas. Tá, mas o que... Se você é mãe solteira, você espera o quê? Que o vizinho faça isso? A vizinha? Alguém faça isso por você? Ninguém vai fazer. Você vai ter que fazer. Você optou por ser mãe solteira, empoderada. Vai ter que fazer isso. Você dificulta que o pai participe da vida da criança, então tu vai ter que levar, vai ter que carregar, tem que pagar conta também, se o dinheiro não chega. A dinâmica familiar fica sobrecarregada para a figura feminina, seja ela mãe, avó, tia, disse. Realmente, as mães e as avós, tias, ficam sobrecarregadas, porque elas jogam as crianças para, principalmente, as avós e os avós, né? O casalzinho lá de avós, elas jogam as crianças para eles cuidarem. Nossa, o que eu vejo, o que eu já vi de avô e avó criando neto, minha nossa, não dá nem, eu nem tenho conta disso, do que eu já vi e vejo. Como equilibrar essa balança não é uma missão simples, é muito comum que essas chefes deixem de lado objetivos pessoais ou profissionais para se dedicar aos afazeres de casa, da maternidade e da família. Sim, vai ter que optar. Vai ter que dar prioridade para uma das coisas. Ou dar prioridade para o trabalho, ou dar prioridade para a criança. Quando a mulher tenta fazer as duas coisas, ela vai falhar nos dois lados. Tanto na vida profissional como na vida das crianças. Então, ou ela escolhe um dos lados e prejudica o outro, ou ela tenta fazer um meio termo e acaba que sabota os dois lados. Sabota a vida profissional e sabota a vida das crianças. Aí vocês sabem. Meninas com 11 anos de piercing no lábio, no nariz, na orelha, tatuagens e correndo rua até altas horas da madrugada. Isso que acontece. Os avós já não conseguem controlar, né? Já não consegue dominar dentro de casa. Quando são pequenininhos, consegue. Depois já não seguram mais. Os reflexos são, muitas das vezes, o abandono do trabalho da vida acadêmica. Além disso, Pereira defende que elas sofrem com isolamento,
não consegue criar facilmente vínculos de amizade e isso contribui para o adoecimento psicológico com transtornos de ansiedade e depressão. Não é verdade que não criam vínculos de amizade. Não, isso não é verdade. Agora, que adoecem psicologicamente e criam transtornos de ansiedade, depressão, consumo de remédios tarja preta, alcoolismo, consumo de outras substâncias tóxicas, isso sim. E eu tenho vídeos aqui no canal comprovando o aumento do consumo por parte das mulheres de tudo isso. De aumento de problemas psicológicos e o consumo de substâncias. Até aqui fica muito visível que essa é uma relação injusta com a mãe, mas por qual motivo essa situação se perpetua e ainda cresce? Ora, qual será o motivo? Hein? Quem será? Qual será a ideologia que fomentou tudo isso? Alguém sabe me responder? Eu respondo: ideologia feminista. Samantha Pereira acredita que a resposta não é direta, mas uma soma de vários fatores que acabam levando ao mesmo caminho, entre eles o abandono parental que os homens sofreram. Mais uma vez aí, jogando a culpa nos homens. Então quer dizer que o crescimento das mães solteiras é um reflexo do próprio abandono que os homens sofreram pelos seus pais. Mas quem que fomentou a separação dos casais e o empoderamento das mães solteiras? O feminismo. Logo, seguindo o raciocínio, é culpa do feminismo. Se os homens jovens estão se esquivando da paternidade, é culpa do feminismo. Porque eles mesmos se criaram sem pais, porque o feminismo incutiu na mente das mulheres que elas seriam empoderadas mesmo separadas. Então, temos que ir rebatendo isso. Evidentemente, essa é uma das explicações, mas não justifica a escolha que eles fazem em não assumir a paternidade. Bom, aí o seguinte, né? Os jovens cada vez mais disfuncionais, justamente por causa de famílias que eles se criaram completamente desestruturadas, eles não estão nem aí para compromisso ou outra coisa. Zé Droguinha, bad boy, cara da quebrada, vai estar preocupado se ele já se criou num ambiente desse? Os homens bons, aí elas pisoteiam. Aí elas tacam no fórum, pedem pensão alimentícia, fazem alienação parental, não deixam o pai ver a criança, aí elas tripudiam. Direitos e obrigações dos pais. Por citar direito, existem obrigações que são legalmente imputadas aos pais e que podem ajudar a equilibrar as tarefas e auxiliar no dia a dia das mães solteiras. De acordo com a advogada familiarista Jaqueline Glória, advogada familiarista seria advogada feminista. O primeiro de tudo é a comprovação da paternidade. Para isso é preciso haver um processo de investigação para que haja o registro do pai na documentação do filho.
A partir desse ponto é possível fazer as outras exigências legais, como a pensão alimentícia. Olha, nós já temos injustiças aqui de homens que comprovaram que não eram os pais biológicos através do DNA e que mesmo assim foram obrigados pelo judiciário a continuar pagando pensão alimentícia. Isso não é de assustar os homens? Isso não é de fazer os homens se afastarem dos relacionamentos? Você comprovando que não é o pai, mas você tem que pagar igual? A mãe deve procurar um advogado especialista em direito da família. Em relação a retroativo, você pode cobrar valor indenizatório, considerando que não existiu uma paternidade confirmada. Tá, e aqui fala alguma coisa sobre pensão. Se o pai não pode arcar com a pensão alimentícia, pode ser determinado que os avós paternos da criança assumam essa responsabilidade. Glória destacou ainda que é comum algumas mães sofram ameaças de perder a guarda da criança caso entrem na justiça contra o pai. Da onde que ela tirou isso? Da onde que essa mulher tirou isso? Desde quando uma mãe perde a guarda dos filhos, que não seja um caso absurdo, com provas documentadas, vídeos, áudios de consumo de substâncias, que a mulher deixa as crianças sozinhas em casa. Somente nesses casos a mãe perde a guarda dos filhos. Nunca que a mãe perde a guarda dos filhos por entrar na justiça contra o pai. Aí o que diz o ECA? O ECA diz que os filhos têm os interesses preservados, bli, 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 blá, blá, blá. Aí falo de abandono afetivo, e que é possível criar um acordo entre os pais para que haja convivência da criança de forma compartilhada. Para que não aconteça de chegar um fim de semana que é para o pai exercer a convivência dele e ele não aparecer. Mas são muito pilantras mesmo isso aqui. Eles são muito pilantras. Mas o feminismo é pilantra demais. Forma compartilhada. Que nem eu disse aqui, as mães fazem de tudo para dificultar as visitas dos pais. E aí eles encerram dizendo que tem que entrar com acordo, o pai acordo com a mãe. Mas a mãe está colocando empecilhos. E, com chave de ouro, para o pai exercer a convivência dele e deixar de não aparecer para as visitas. Então, vocês estão cientes disso? Eles espantam o pai de qualquer maneira e aí eles vão dizer que o pai deixou de conviver com as crianças. É esse o sistema que nós estamos inseridos. E vocês, homens iludidos, ainda querendo serem pais. É isso que os espera. Vocês vão pagar pensão, vão querer exercer
a paternidade e vão virar visitinha. Se a mãe for boazinha. Se ela não pegar as malas e ir para outro estado ou para outra cidade. Porque pode acontecer isso. Então, mais um texto horripilante do sistema passando a mão em cima de mães solteiras que o próprio sistema ajudou a pulverizar por todo o Brasil e o planeta. E nós precisamos deixar os homens a par disso. Porque senão os paspalhos chegam e acreditam nisso. E aí, os cavaleiros brancos, que são os idiotas, os carolas, eles vão e repetem a mesma coisa que uma matéria feminista diz. Os pais abandonam as crianças, então as mulheres têm que ter direito. Mas os desgraçados não fazem. Não falam sobre o que as mulheres fazem com os pais separados. E sim, são os pilantras, são os traidores. Então, está aí, meus caros, mais uma desconstrução de um assunto já batido. Mas vamos colocar tudo por terra. O sistema está pagando para ver. Então vamos ver o que vai acontecer daqui a uns anos. Até mais, meus caros.